Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender, dentro dessas condições aqui possíveis no R, colocar o OR, ou seja, tipo ou, né, que a gente vai traduzir para o português, ou então o AND, que é uma outra possibilidade. Então, vamos supor, se essa condição está acontecendo assim, e essa aqui ao mesmo tempo, então faça isso. Agora, se tiver nessa condição ou essa condição aqui, faça isso aqui. Então, é bem simples. Deixa eu escrever um código aqui bem simples, que a gente coloca assim, if, ok? E depois a gente vai colocar aqui dentro os argumentos. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou, dessa vez agora, eu não vou colocar variável antes, não. Eu vou colocar os números direto. Então, coloca aqui, ó, if 10 for maior do que 5, e aí o i aqui é esse sinalzinho aqui, que é esse i que a gente usa em convite e tal, né? A gente usa somente em carta, alguma coisa assim mais solene na língua portuguesa, mas no R a gente usa esse i aqui grandão, ok? E 10 for maior do que 8, aí a gente vai e coloca aqui o que a gente quer fazer. Então, no caso aqui, print, e aí eu escrevo uma mensagem. As duas condições são verdadeiras. Por quê? Porque, de fato, o 10 é maior que o 5 e o 10 é maior do que o 8 aqui. Ok? E aí ele vai imprimir essa mensagem aqui. Então, eu vou dar Enter aqui. Ok, as duas condições são verdadeiras. Eu poderia, sei lá, mudar isso aqui para o seguinte. Eu poderia colocar aqui, ó, 1 maior do que 8. Aí, ele não vai imprimir essa mensagem aqui. Por quê? As duas condições aqui, elas têm que ser verdadeiras, senão o meu if aqui não vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui e não aconteceu nada. Por quê? As duas têm que ser ao mesmo tempo. Ok? Eu poderia fazer isso aí com variáveis, né? No caso aqui, eu fiz com o número direto, mas eu poderia fazer do tipo, se a variável x for maior do que a y e a b for maior do que a imprima isso aqui, ok? Eu poderia fazer isso com variável sem problema. Outra possibilidade também é colocar o OR no lugar desse aqui, ó, desse símbolozinho aqui. E no R, o OR, ele é essa barrinha aqui, ó, em pé, ok? Não sei por que o R faz dessa forma. Algumas linguagens faz assim, como, por exemplo, o SQL eu sei que faz dessa forma. E esse I aqui, por exemplo, o SQL eu sei que é AND, que é dessa forma aqui. Enfim, cada linguagem adota um símbolo e tal, cada comunidade adota um símbolo. Quando você começa a aprender mais de uma linguagem, você começa a ver que muitas coisas são parecidas. E, por exemplo, eu que programo em várias linguagens, às vezes eu esqueço no R isso aqui. Aí eu estou programando em R, eu vou lá e escrevo AND. Mas assim, faz parte, não é nada que atrapalhe muito o seu trabalho, não. Então, o OR aqui, ele ficaria dessa forma aqui. Eu vou repetir esse código aqui de cima, aqui, ó. Então, vai ser assim, ó, 10 maior do que 5, e aí eu coloco essa barrinha aqui, ó, essa barrinha em pé. E depois 10 for maior do que 8. Aí eu coloco aqui, ó, imprima, print, uma das duas condições é verdadeira. Como é que a gente lê isso aqui? Olha, se o 10 for maior do que o 5 ou o 10 for maior do que o 8, imprima uma das condições é verdadeira. E aí eu vou dar Enter aqui, ele vai imprimir. Eu poderia colocar uma aqui que é falsa. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que 10 é menor do que 8. E mesmo assim ele vai imprimir. Por quê? Porque é uma das condições, certo? É OR aqui, ó. Ou seja, é o... Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Entenda que você está escrevendo assim para o R. Ou, ok? Tipo, ou isso. Só que a gente não escreve ou, né? A gente escreve essa barrinha aqui. Então, como esse aqui é verdadeiro, ele vai lá imprimir porque uma das condições é verdadeira. Vou dar Enter aqui, pronto. Agora a gente pode colocar aqui as duas falsas. Deixa eu inverter esse sinalzinho aqui.
colocar aqui que 10 é menor do que 5 e 10 é menor do que 8. Como as duas aqui são falsas, eu vou executar aqui, ele não vai fazer nada, ok? Então, coloquei aqui, não fez nada. Então, é bem simples, né? Guardem esses dois símbolos aqui. É muito comum a gente esquecer, como eu disse, eu mesmo, quando eu estou trocando de uma linguagem de programação para outra, porque certas coisas eu gosto de fazer no R, certas coisas eu gosto de fazer no Python, por exemplo, e aí eu sempre acabo esquecendo uma coisa ou outra, mas nada que você dá uma buscada na internet te ajuda a relembrar ali como é que faz, ok? Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.